Esses dias eu saí para fazer uma caminhada, como geralmente sempre eu faço. Então chega ali no período da tarde, eu tenho uma abertura dentro do trabalho e eu resolvo sair aqui de fora e caminhando na rua, passar alguns quarteirões, virar para a direita, seguir reto, ir para frente. É uma atividade muito repetida, automática, algo que eu faço sempre. Geralmente eu saio andando ali 30 minutos em linha reta, depois eu volto, pronto. 60 minutos de cardio, como é geralmente. Acabo colocando os fones de ouvido, vou escutando alguma música que eu gosto e costumo não parar em algum lugar específico para fazer alguma coisa para justamente não interromper esse ritmo mais acelerado ali. Tudo bem, é um momento de exercício físico. Então, quando eu escolho esse caminho, é porque é um caminho muito prático para mim. Eu sei ali que em 60 minutos eu vou fazer algo que é sempre de uma maneira só. É algo que está habitual, que está automático. Como eu disse, algumas vezes eu vou escutar música, algo ali que eu gosto, outras vezes eu vou sem fone de ouvido para escutar um pouco o som do ambiente, né, de escutar um pouco o som do ambiente, no caso seria um som de trânsito, muitos carros passando, muitas pessoas passando. Geralmente eu vou ali num horário à tarde, num horário de pico. Então sempre tem esse som, esse barulho de cidade. Não escuto muitos pássaros, embora às vezes encontre alguma coisa ou outra. Às vezes está chovendo, garoando. E o que aconteceu dessa vez que eu quis trazer para esse vídeo, inclusive, é que foi uma dinâmica diferente. Geralmente, dentro desse horário, dessa caminhada que eu faço habitual, eu vou sozinho. E surgiu a oportunidade da minha namorada participar também, dela ir comigo. Geralmente ela não vai a esse horário. E ali foi uma dinâmica diferente. A gente começou a andar, conversando um pouco, tentando andar um pouco mais rápido, que a ideia era ser um exercício. E chegamos num ponto que foi o principal, que foi o relevante ali mesmo, né? Não só o fato dela estar caminhando junto comigo, de ser uma novidade ali naquele momento, mas de quando ela sugeriu de eu virar uma rua nova. Então a gente estava indo ali, passando pelas ruas, pelas quadras, as quais eu sempre passo, e de repente ela sugeriu: e se a gente for entrar aqui nessa rua específica? Onde que a gente vai sair? O que tem para lá? E quando ela deu essa sugestão, eu percebi que eu tive uma recusa de imediato. Eu travei, assim, eu senti no meu corpo que eu não queria ir naquele momento. Eu não queria ir pegar aquele caminho. E com essa sugestão, eu percebi que realmente eu não fiquei nem um pouco confortável com a ideia de entrar ali. Inclusive, isso veio antes da ideia em si, né? O meu corpo não queria. Eu já senti um peso ali, um desconforto de só de vislumbrar a possibilidade de entrar dentro daquele caminho. Eu já estava dentro do meu ritmo, eu já estava dentro da minha caminhada, da minha previsibilidade, eu sabia quanto tempo ia demorar aquela caminhada, e só essa sugestão colocou em xeque tudo aquilo ali que eu já estava tendo como garantido. Então, eu já não sabia quanto tempo ia demorar, eu já não sabia como que ia ser meu ritmo, eu já não sabia quais as ruas eu viraria, e tudo isso trouxe uma rigidez, um certo pessimismo, quando eu paro para analisar de uma forma um pouco mais racional, né? Então eu estava com um pessimismo em relação às coisas que poderiam acontecer, mas o meu corpo sentiu isso antes. Então foi algo que eu fui pego de surpresa totalmente. A gente não tinha combinado. A gente definiu ali, não, vamos sair e vamos caminhar, vamos fazer essa caminhada, sair de casa um pouco e dar uma volta. A gente não combinou para onde a gente iria. E se eu não me engano, eu acho que nem eu tinha proposto que eu ia fazer o meu cardio, que eu ia fazer a minha caminhada esportiva ali, digamos. Então, não ficou nada definido. Então, eu eu acabei lidando, né, daquela situação como se eu estivesse lidando com qualquer outra. Mas não era, tinha um elemento novo ali. E o que eu senti no meu corpo ali como uma recusa àquela possibilidade ali, visível, né, daquele caminho, agora, refletindo sobre isso, eu percebo que, de fato, era um medo do desconhecido, né? Como se tivesse algum perigo ali em tomar aquelas ruas, né? Ou seja, eu vou virar aqui num lugar que eu não conheço, que não está muito mapeado. O que vai acontecer ali? Um, vai surgir um monstro, um animal, uma pessoa mal intencionada? O que vai acontecer? O que vai surgir? O que está me trazendo
esse medo? É um medo muito irracional, muito primitivo. Tudo bem, normal a gente ter medo de situações desconhecidas ali, entrar num território onde a gente não conhece. Ainda mais que eu estava muito fixo, né, dentro de um hábito naturalizado. Então, essa ruptura da rotina, do hábito, escancarou esse medo ali de sair de algo que estava confortável. Então, vejo um pensamento, realmente, eu não queria me perder, eu não queria demorar demais ali, talvez eu tenha ficado preocupado com, com a minha agenda, coisas que eu tinha para fazer depois, e isso trouxe aquele incômodo ali naquele momento. E eu vejo que eu não tive tanta flexibilidade para lidar com esse evento, com essa situação como um todo, né? Eu estava muito rígido, eu não estava querendo me desprender daquele conforto, daquela previsibilidade. Percebo que não tive uma postura aventureira, digamos assim, de ver aquilo como uma oportunidade, de algo que poderia ser feito de bacana. Eu não captei isso na hora, eu fui captando enquanto isso ia acontecendo ali de fato, né? Enquanto eu estava caminhando e percebendo aquela rigidez, eu fui percebendo também elementos importantes que vieram justamente dessa caminhada e dessa reflexão posterior também. Então, quando entramos de fato nessa rua nova, o que aconteceu? Primeiro que eu já entrei ali num território desconhecido. Uma ou outra rua eu conhecia e de repente eu já não estava mais conhecendo. Poxa, onde eu estou? Mesmo tão próximo de casa, ainda não conheço muito essas coisas. Isso já dá algumas dicas importantes, né? De tipo, poxa, saia para conhecer sua vizinhança um pouco mais ou algo assim. Mas eu fui ali, né? Continuei percebendo, poxa, talvez eu não queria estar fazendo isso agora, mas não, vamos lá, já que entramos aqui, agora vamos ter que encontrar uma saída. E realmente parecia um labirinto mesmo, né? Agora vira para a direita ou vira para a esquerda? Vamos para a esquerda, vamos para a direita. Para que lado estava a nossa casa mesmo? Não sei. Para que lado que estava o lugar para onde eu já estava indo? Já não me perdi, já tive uma dificuldade espacial ali, né? A minha namorada, ela se localiza melhor espacialmente, eu tenho um pouco mais de dificuldade, mas a gente foi tendo um diálogo, a gente foi conversando e se achando mesmo, né? Tinha momentos que ela ficava mais perdida, eu ficava mais perdido e continuamos dessa forma. E de repente aquilo foi se tornando um pouco mais leve, né? Eu fui deixando de ter resistência e fui percebendo que tinha valor, que estava sendo bacana fazer aquilo de fato. A gente foi percebendo o que tinha ao redor, na vizinhança, as casas, árvores, o que tinha de natureza ali, se o asfalto era muito quebrado, muito prejudicado, se tinha estabelecimentos que a gente nunca tinha visto, algum restaurante, alguma academia, e a gente descobriu algumas coisas. Tinha uma academia esquisita perto de casa que eu acho que eu jamais faria uma assinatura ali e jamais treinaria ali, mas sabemos que temos uma perto agora, lugares ali onde a gente pode comer uma comida nova que nunca tínhamos provado, onde que entra... E o mais legal é saber, tipo, poxa, eu saí nessa rua aqui, que às vezes eu passava, vinha de outro lugar e saía nessa rua e encontrei ela ali. Essa ideia de ir fazendo o mapa, né, de você ir construindo o mapa, a partir disso que não era esperado, eu estava construindo ali um mapeamento da minha vizinhança. Então isso foi muito divertido por si só, né? A gente viu e comentou sobre a arquitetura das casas ali, né? Então, poxa, que casa esquisita, que casa feia, olha que... julgando mesmo, né? Tipo, olha essa pintura, que coisa esquisita, como que as casas de antigamente, elas tinham cara de casa e hoje elas parecem caixas quadradas ali, caixas de sapato, tudo parece uma clínica ou uma forma de mini mansão. Então, parece que algo se perdeu, as casas, elas estão muito genéricas, assim como a gente percebe os carros passando na rua, tudo com poucas cores, né? Tudo de cinza, e eu tô usando cinza agora, então a gente acaba influenciando pelo que a gente vê, né? Então foi divertido. Então o que era ali um momento de exercício físico que eu fazia individualmente,
que a gente não combinou como seria, acabou virando uma aventura de fato. Virou algo muito espontâneo, muito único, que só aconteceu porque a minha namorada chegou ali e foi um momento único que a gente teve de fato, né? Então, foi uma resposta que a gente deu para a vida naquele momento ali. A vida estava exigindo pra gente que a gente tivesse uma oportunidade, um momento significativo, um momento importante. Não só a caminhada pelo exercício físico, que é importante e acabou sendo também, mas pelo momento de qualidade juntos, né? De contemplação mesmo, de perceber as coisas ao redor, de não de seguir aquela rotina, aquele caminho automático, travado, fixo, rígido, que também pode acontecer, vai ter sua importância. O problema é quando tira espaço de outras coisas. E uma coisa muito interessante é que a descoberta dessa aventura em si, ela não foi por uma reflexão ou por um pensamento, uma decisão assim de tipo, eu vou escolher fazer isso, eu vou querer ficar aqui. Não, foi algo ali, não. Eu fui porque ela me puxou ali, eu chamei e fui. Só que essa adaptabilidade, isso de perceber aquilo como algo bacana que estava sendo construído, quase intuitivo, de realmente vale a pena entrar em território conhecido quando a gente está com uma pessoa que a gente ama, por exemplo. Porque coisas bacanas podem surgir dali, que é justamente o que aconteceu, essa aventura em si que eu estou compartilhando aqui, que eu estou descrevendo aqui junto com vocês. Então foi fantástico. E esse vídeo aqui ele foi inspirado por uma newsletter que eu escrevi no Substack. Inclusive, fica aqui o convite para que você vá lá conhecer a minha newsletter, os textos que eu publico lá. Acaba sendo um espaço muito de laboratório, né? Algumas ideias que eu descrevo lá, elas se tornam potencialmente interessantes para serem desveladas em vídeo também. Então fica o convite para você dar uma olhada lá. Então esses exemplos eles servem para ilustrar de que quando uma outra pessoa vem e influencia, isso não só uma outra pessoa, tem muitas formas, né? Mesmo isso aconteceu sozinho, por exemplo, comigo, e eu parei para refletir. Eu consigo perceber, ou ela aparece e traz esse momento de reflexão por trazer justamente a novidade. Como uma arte a ser criada, uma criatividade, a gente utiliza a nossa capacidade criativa para encontrar sentido na vida, de transformar atos, comportamentos em momentos espontâneos, em momentos espontâneos, em momentos de desfrute, de contemplação, de encontrar valores ali no que a gente está fazendo, principalmente quando tem outro envolvido. Tudo isso é potencializado se essa pessoa é importante que está com você, como foi para mim. E com essa reflexão, eu percebo que se eu vejo ali a possibilidade apenas como um incômodo, eu deixo de criar valor a partir daquilo, de criar sentido, de fato. Eu queria falar um pouco também sobre o processo de como foi gravar esse vídeo, porque eu percebi o quão difícil é gravar um vídeo, de transmitir, por exemplo, o que é um texto escrito em um texto falado, né? Da própria dificuldade ali, né? Da linguagem, o tipo específico que a gente escreve, né? O jeito específico que a gente escreve um texto, de como esse meu texto que eu escrevi, ele não era muito conversado, e de que essa improvisação que eu faço a partir dele, ela é muito difícil, justamente por uma atitude rígida ali, de ter que ser como é no roteiro. Eu acho que os momentos mais espontâneos que eu tive durante essa gravação foram os melhores, por mais que tenha saído do conteúdo, que tenha se diferenciado do conteúdo que estava escrito antes, do texto da newsletter ou a outra versão que eu fiz depois. Então isso me traz uma dica mesmo de como eu posso fazer para outros vídeos, e achei importante trazer isso para o conteúdo do vídeo em si, né? E se eu usar essa minha capacidade criativa e espontânea para construir esses vídeos de forma conversada, vai ser muito mais fluido, vai ser muito mais bacana. Me diz aí o que você achou desse vídeo, comenta, se inscreva aqui nesse canal. Vai ser importante a gente ter esse diálogo aqui, esse momento da gente construir sentido, da gente dar sentido para as coisas da nossa vida de uma forma conjunta. Então, se você já passou por algo parecido, algum momento ali de rigidez, como que é quando isso acontece? Muito obrigado por assistir esse vídeo, pela companhia até aqui.
e vejo você no próximo vídeo. Até mais. Tchau!